minha gente, aqui é a Márcia Penafó do canal Diário de uma Leitura. E o nosso vídeo de hoje é uma tag literária. Então me aguarde aí que eu volto já já. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como eu falei no início aqui do nosso vídeo, hoje eu vou fazer uma tag, tá, literária, tá? Então são 11 perguntas, tá? Essa tag foi eu quem criei, tá? Eu criei essa tag. Então, se algum outro canal que estiver vendo o vídeo e quiser utilizar da tag, responder a tag, fiquem à vontade, tá bom? Podem pegar, podem responder sem problema nenhum, tá bom? Também venho pedir desculpas sobre a iluminação, né? Eu acredito que esteja aparecendo aí muito embaçado, então muito claro, e talvez não consigam me enxergar, tá? Mas vamos aqui fazer a nossa tag de hoje, tá? Como falei, são 11 perguntinhas, tá? Algumas questões, vou colocar 2 livros, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: livro que tem uma capa bonita. Então, o livro que tem uma capa bonita, eu escolhi essa, eu ainda não o li, tá? Mas eu achei a capa linda, mas o que importa é o conteúdo, mas eu achei a capa belíssima, tá? O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, tá? Da editora Príncipes, tá? Esse daqui. Vou ler para vocês aqui a sinopse. No domingo seguinte, à missa das 9 horas, na Sé, Amaro, ao subir para o altar entre as devotas que se arredavam, viu de relance Amélia ao pé da mãe, com o seu vestido de seda preto de largos folhos. Cerrou um momento os olhos e mal podia sustentar o cálice com as mãos trêmulas. Com a morte do pároco da cidade de Leiria, o padre Amaro é designado para o cargo na igreja local e instala-se na casa da senhora Joaneira, uma assídua religiosa. Amaro se encanta com Amélia, filha da hospedeira, e desperta ciúmes no pretendente da jovem. A paixão cresce no antro eclesiástico de Leiria e padre amaldiçoa o sacerdócio, que impede a realização de seus desejos. Aí aqui fala um pouquinho, não tem a foto, tá? Mas fala um pouco, né, de Eça de Queiroz. José Maria Eça de Queiroz nasceu em 25 de novembro de 1845 na cidade de Póvoa de Varzim, Portugal. Estudou em colégios internos, onde passou boa parte de sua vida quase como um órfão. Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, tendo sido contemporâneo de Antero de Quental e Teófilo Braga. Iniciou sua atividade de escritor como jornalista. Em 1873 foi nomeado cônsul português em Havana, Cuba. Depois foi transferido para Newcastle, na Inglaterra, onde permaneceu até 1888, quando foi enviado para Paris, onde ficou até a morte em 1900, tá? Esse daqui eu ainda não li, tá? Mas eu achei a capa lindíssima, tá? Outra perguntinha. Livro que me fez chorar. Vamos lá. Livro que me fez chorar. Livro que me fez chorar é um livro que virou filme e me fez chorar, né, com a morte, né, chorei muito.
tá? E tô falando de Marley e Eu, A Vida e o Amor ao Lado do Pior Cão do Mundo, de John Grogan, tá? Esse livro aqui eu já li, tá? Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando a primeira parte dos livros para reflexão, e o livro Marley e Eu tá dentro dessa lista, primeiro vídeo, né, da primeira parte de livros para reflexão, tá? Ele me fez chorar no momento em que Marley morre, então eu chorei bastante, tá? Eu gostei muito, amei o livro, tá? Mas eu chorei com a morte do Marley, tá bom? Terceira questão. Vamos lá. Livro que estou curiosa em ler. Esse daqui é um livro que eu vi no canal da Laura, tá? Literapias, uns buquês de etc. E é um livro que eu achei ainda foi um livro que eu achei salgado, mas esperei baixar um pouco o valor. Mas é um livro que curiosa em ler, tá? Sociopata, Minha História, Patrick Gagné. Esse livro. Um fascinante e revelador livro de memórias sobre as dificuldades de entender a própria sociopatia e a busca por esclarecer dúvidas relacionadas a esse distúrbio mental, muitas vezes mal compreendido e descrito como maligno. Tá? Tá aqui a editora HarperCollins. Tá? Deixa eu ver se tem pelo menos a foto. Tá aqui a fotinha. Tá? Deixa eu ver. Patrick. É escritora, terapeuta e atua em defesa de pessoas que sofrem com transtornos de sociopatia, psicopatia e personalidade antissocial. Conquistou seu PhD em psicologia clínica com uma dissertação que analisa a relação entre sociopatia e ansiedade. Essa pesquisa serviu como base para seus estudos contínuos sobre o transtorno sociopata, assim como para seu livro de memórias. Tá? Curiosa para ler. Tá? Foi um livro indicado que eu vi no canal Literapia, uns buquês de etc. da Laura, tá, gente? Inclusive na descrição, tá, do vídeo eu vou colocar aqui o canal da Laura, tá? Vamos lá, quarta questão. Livro que desisti na metade da leitura. Esse daqui, vou colocar 2 livros, tá? São do mesmo autor, tá? Bem, o primeiro é Oliver Twist, de Charles Dickens, tá? Parei na metade. Não aguentei, né? Deixa eu ver se tem alguma fotinha. Não tem a fotinha do Charles Dickens, tá? Mas não deu. Esse livro para mim não deu, tá? Mas vou deixar para vocês aqui a sinopse. Envolto no cobertor, que até aquele momento era a única coisa que o cobria, ele poderia ser o filho tanto de um nobre quanto de um mendigo. Teria sido difícil para o mais desdenhoso dos desconhecidos adivinhar a devida posição dele na sociedade. Mas agora ele vestia uma baia velha de calicó que ficara amarelada por conta do uso. Ele estava marcado e etiquetado e imediatamente se colocou em seu devido lugar. Era o menino da freguesia, o órfão de um asilo de pobres, um humilde lacaio, mal nutrido, destinado a ser golpeado e maltratado mundo afora, ao desprezo de todos e à piedade de ninguém. Aí, um pouquinho sobre o autor, né? Charles Dickens nasceu em Landport,
acho que é assim que se fala, né? Inglaterra, em 7 de fevereiro de 1812, e ficou conhecido como o mais famoso romancista inglês da era vitoriana. Adotou como estilo em sua escrita a denúncia e a crítica da sociedade de sua época. Em uma de suas obras de maior sucesso, Oliver Twist retratou uma vida de crimes como forma de sobrevivência daqueles que viviam à margem da sociedade. Focou em mostrar uma sociedade conivente com a desigualdade social, permitindo que parte dela fosse abandonada pela extrema pobreza. Faleceu em junho de 1870 e em sua sepultura está gravado: apoiante dos pobres, dos que sofrem e dos oprimidos, e com a sua morte, um dos maiores escritores da Inglaterra desaparecia para o mundo. Tá? Oliver Twist, eu parei na metade. E o outro também do mesmo autor, só que esse eu li no Kindle, tá? Foi Grandes Esperanças, tá? Logo que eu finalizei, logo que eu parei o Oliver Twist, no grupo de leitura Livros da Tuca, eles colocaram também Grandes Esperanças como um dos livros para leitura, né? Desse ano de 2026. E eu quis dar uma segunda chance para o autor, né? Mas não adiantou muito não. Então, esse autor, parei tanto Oliver Twist como Grandes Esperanças, que não, para mim não dá, tá? Vamos lá. Quinta questão. Livro que todos deveriam ler. Esse daqui é um dos livros também que eu coloquei no vídeo, na primeira parte de livros para reflexão, tá? Eu coloquei esse daqui também lá, que eu super recomendo, tá? É um livro biográfico, isso que eu quero dizer. É um livro biográfico chamado Cristal na Veia, de Nick Sneff, tá? Esse daqui, tá? Tem algumas marcações, ó. Esse livro aqui, ele vai contar um pouco da experiência de Nick como dependente de álcool, drogas, né? E a forma como ele foi conduzido a fazer o tratamento, né? Em clínicas de reabilitação. Então aqui ele conta tudo, tá? Então eu super digo que todos deveriam ler, né? Não, assim, para ter esse conhecimento de como é que ele tentou um tratamento, tá bom? Vamos lá, sexta questão. Prefere ler livros físicos ou Kindle? Tá? Eu, Márcia, não tenho preferência, né, com relação a Kindle ou livros físicos. Para mim, tanto faz. Eu leio tanto Kindle como leio livros físicos, tá? E, inclusive, eu tô com um projeto para colocar aqui no canal. Tem alguns livros que eu adquiri no Kindle que eu vou ler, e após a leitura eu vou fazer uma resenha desses livros que eu li no Kindle e vou colocar aqui no canal, tá bom? Vamos lá, sétima questão. Livro que eu li através de indicação de um canal do YouTube e que se tornou o livro favorito da vida, tá? Então, esse daqui eu peguei do canal Xícara Literária, da Flaviana, tá? Quando eu vi, eu senti muito interesse em ler, né? E no meu Instagram, eu sigo uma página chamada Ao Ajude, onde eles vendem alguns livros, né? E desses livros ajudam os animais, né? Que necessitam de ajuda. E esse livro estava para vender. Aí eu disse, não, eu vou comprar.
E eu comprei esse livro, adquiri esse livro, eu li o livro e amei. E ele se tornou um livro meu favorito para a vida, tá? O nome é Aos 7 e aos 40, de João Azanello Carrascosa. Esse daqui, tá? Ele não está mais nesse formato, tá? Ele foi editado, tá com nova versão, tá bom? Mas é o mesmo tema, é um livro maravilhoso e super indico, tá? Vamos lá, 8ª questão. Livro que está na minha lista da Amazon e que estou ansiosa para comprar. Esse daqui são 2 livros que eu estou ansiosa, mas está na minha lista da Amazon e eu estou doida para comprar. Que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pincola Estés. Tá? São esses 2 livros que eu estou ansiosa para comprar. 9ª questão. Livro que eu estou lendo no momento. Esse daqui também são 2 livros, tá, gente? O primeiro deles esse daqui é um livro físico. Então, o primeiro livro é de uma autora que eu gosto muito, tá? Felicidade, Ciência e Prática para uma Vida Feliz, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é psiquiatra, tá? Ela já escreveu vários livros sobre TDAH, sobre psicopatia. Eu tenho uma coleção de livros dela e eu comecei a ler, né? E estou adorando, tá? E o outro, tá? Estou lendo no Kindle, chamado Memórias do Subsolo, tá? De Fyodor Dostoiévski, tá? Também estou lendo este livro, já li aqui já 2 capítulos hoje e estou adorando também, tá? 10ª questão. Você tem medo de ler calhamaços? Eu não tenho medo de ler calhamaços. O que importa para mim é o conteúdo que tem dentro do livro, tá? É o que importa para mim, tá? É o conteúdo. Se o conteúdo me agradar, se eu gostar, eu leio ele todinho. Mas se não, eu paro na metade, como eu fiz já com outro livro que eu citei aqui na tag, tá? 11ª e última pergunta da nossa tag é: o último livro que eu li. Esse livro foi o último livro que eu li, chamado Inteligência Socioemocional, a Formação de Mentes Brilhantes, de Augusto Cury, tá? Aí, eu vou ler aqui para vocês. Esse livro aqui não tem orelha, e eu não gosto de livro que não tem orelha, eu gosto de livro com orelha. Diz assim: Einstein, Freud, Jung, Paulo Freire, Piaget, Thomas Edison, Descartes, Kant, Gandhi, Mandela, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros foram mentes brilhantes. O que eles trabalharam em suas personalidades que o levaram a romper o cárcere da rotina, produzir novas ideias, atitudes ímpares e comportamentos notáveis. Será que foi apenas a inteligência lógico-linear? Não. Eles desenvolveram muito mais do que um raciocínio lógico e uma boa memória. Trabalharam também, ainda que inconscientemente em suas mentes, algumas habilidades da inteligência socioemocional que comentaremos neste livro, como raciocínio multiangular, notável senso de observação, capacidade de se reinventar, de pensar a médio e longo prazo, de trabalhar perdas e frustrações. Eles ainda foram generosos, tolerantes, ousados, disciplinados, indagadores, carismáticos, empáticos, sonhadores.
Todas essas ferramentas são trabalhadas no programa Escola da Inteligência. Os seus filhos e alunos merecem estar nesse programa. Parabéns, porque a escola em que eles frequentam o adotou. Bem-vindos à educação da excelência do século XXI. Então, esse daqui foi o último livro que eu li. Então, gente, esse foi a nossa tag de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!